A magia, que é o produto dos contos de fadas, foi sistematizada como uma tecnologia real no início do século XXI, devido ao drástico resfriamento climático que começou por volta do ano 2030. O suprimento de alimentos diminuiu e, em 2045, a Terceira Guerra Mundial estourou, durando 20 anos. Isso reduziu a população da Terra para 3 bilhões. A solidariedade dos técnicos em magia impediu que a guerra se escalasse para uma guerra termonuclear. Com o fim do século XXI se aproximando, todas as nações estão competindo para desenvolver magos. É o ano de 2095 e a Escola Nacional de Magia em Tóquio está realizando sua matrícula. 2 irmãos, Shiba Tatsuya e Shiba Miyuki, são vistos tendo uma discussão. Miyuki afirma que seu irmão foi bem nos exames de entrada e deveria ter sido escolhido como o melhor aluno. No entanto, Tatsuya lembra de que suas habilidades práticas em magia são fracas. Ele foi admitido com base em privilégios. Na escola, os usuários de mágica ruins são conhecidos como ervas daninhas, enquanto os usuários de mágica excepcionais são chamados de flores. Miyuki diz que seu irmão deveria ter sido escolhido como o representante dos novos alunos em vez dela. Tatsuya a assegura de que isso não faz diferença para ele. É de conhecimento geral que as ervas daninhas são escolhidas como reservas na escola. Após a discussão, Miyuki sai para se preparar para seu discurso. Logo depois, Tatsuya é abordado pela presidente do conselho estudantil, Saegusa Mayumi. A dupla se apresenta e Tatsuya se despede. Ao entrar no salão, Tatsuya percebe que as flores estão sentadas à frente, enquanto as ervas daninhas estão sentadas atrás. Logo, 2 garotas chegam e sentam-se ao lado de Tatsuya. Elas se apresentam como Chiba Erika e Shibata Mizuki. A cerimônia começa, e Miyuki é chamada para fazer seu discurso. Após a cerimônia, Erika e Mizuki querem que Tatsuya as acompanhe até sua sala, mas ele lhes diz que está se encontrando com sua irmã. Tatsuya descobre que Mizuki pode ler auras e decide esconder sua aura dela em uma tentativa de esconder quem ele é. Miyuki se junta ao trio, e Saegusa também chega ao corredor e diz a Miyuki que elas devem ter uma conversa longa quando ela estiver pronta. Mais tarde, naquela noite, Miyuki fica irritada porque Tatsuya não recebeu uma ligação de Sayuri e de um velho desconhecido. No entanto, Tatsuya a acalma e diz que não está se preocupando com coisas pequenas. No dia seguinte, Tatsuya visita seu mestre, Yakumo. Yakumo é um especialista no uso de ninjutsu. Yuki e Tatsuya se enfrentam em um duelo, mas Yakumo acaba saindo vitorioso. Após a limpeza, Miyuki e Tatsuya vão para a escola. Tatsuya encontra um rapaz, Seiju Leonhardt, simplesmente conhecido como Léo. Léo diz a Tatsuya qual é sua área de especialidade quando se trata de magia. Tatsuya responde que está treinando para se tornar um engenheiro de magia. Durante o almoço, uma flor vem desafiá-lo para um duelo. Os amigos de Tatsuya ficam irritados porque a flor está tentando agir de forma superior a eles. A flor tenta atacar Léo, mas Erika intervém e interrompe seu feitiço. A flor está ativando outro feitiço quando uma aluna, Mitsui Hanoka, aparece do nada. Ela tenta usar um feitiço fatal para parar a flor. Nesse momento, Sagusa e a presidente do comitê disciplinar, Mary, aparecem. Elas interrompem a briga e pedem uma explicação. Tatsuya rapidamente intervém e mente, afirmando que as flores estavam apenas brincando com eles. Tatsuya diz que o que Mary viu era apenas um exercício de aprendizagem. Ele encobre as flores para evitar que sejam punidas. Mary e Sagusa deixam a cena e a flor que iniciou a briga se apresenta como Morisaki Shun. Ele arrogante diz a Tatsuya que não lhe deve nada, mesmo que ele o tenha acabado de salvar. Shun afirma que Miyuki deveria andar com eles e não com Tatsuya e seus companheiros Weeds. Mitsui se desculpa por sua imprudência e agradece a Tatsuya por ter coberto-a. Mais tarde, é revelado que não há civis frequentando a escola de magia, e certos feitiços são considerados secretos e não devem ser usados. No dia seguinte, Sagusa convida Miyuki e Tatsuya para a sala de conferências do conselho estudantil. Sagusa apresenta a dupla aos membros do conselho estudantil. Suzun é a tesoureira, Mary é a presidente do comitê disciplinar, Nakajo Azusa, também conhecido como Ed-chan, é o secretário e, por fim, Hanzo é o vice-presidente. Os membros do conselho apontam que Miyuki e seu irmão, Tatsuya, se comportam como amantes e não como irmãos. Tatsuya brinca dizendo que teria se casado com Miyuki se ela não fosse sua irmã.
Sagusa parte para os negócios e lhes diz o que significa ser um presidente. Ela afirma que o presidente é escolhido por eleição, tem o poder de demitir ou nomear outros membros e os presidentes dos comitês, exceto o presidente do comitê disciplinar, que é escolhido em uma eleição interna como uma tradição. O novo representante estudantil também é convidado a se juntar ao conselho estudantil. Sagusa pergunta se Miyuki se juntará ao conselho, e Tatsuya lhe dá um aceno positivo. Nesse momento, Miyuki se levanta para informar ao conselho que seu irmão é mais qualificado do que ela. No entanto, Mary diz que não é possível adicionar Tatsuya ao conselho. O conselho é feito apenas de alunos do curso 1, conhecidos como flores. Tatsuya é um aluno do curso 2 e não é elegível. Ao ouvir isso, Miyuki concede a derrota e concorda em se juntar ao conselho. Mary intervém e diz ao conselho que o comitê disciplinar ainda está faltando um membro. Ela diz que selecionar um aluno do curso 2 não seria contra a lei. Sagusa imediatamente propõe Tatsuya como membro do comitê disciplinar. Tatsuya se levanta para protestar e também pergunta sobre as funções do comitê disciplinar. Mary informa que o comitê é responsável por prevenir brigas e punir os infratores. Tatsuya tenta argumentar que suas habilidades mágicas precisam ser importantes para que ele possa enfrentar outros usuários de magia, mas o sino da escola toca e a reunião é adiada. Após as atividades do dia, Tatsuya e Miyuki se encontram com o conselho estudantil. Tatsuya já tem planos de recusar o convite deles. Mary diz a Tatsuya para segui-la até o prédio do comitê disciplinar, mas Hanzo se opõe à seleção de Tatsuya. Mary diz a Hanzo que Tatsuya tem as habilidades para prever com precisão qual feitiço um oponente está prestes a ativar em uma luta. Isso fará dele uma grande adição à equipe. Mary acrescenta que os alunos do curso 1 sempre foram os responsáveis por julgar os alunos do curso 2. Isso servirá como uma oportunidade de igualdade no comitê. No entanto, Hanzo insiste que Tatsuya não é adequado para o papel. Tatsuya percebe que Hanzo está menosprezando-o e decide desafiá-lo para um duelo. Hanzo se sente envergonhado por um aluno do curso 2 desafiá-lo e aceita imediatamente o desafio. Ele planeja lidar com Tatsuya e mostrar a ele seu lugar. Momentos depois, eles aparecem na sala de prática. Mary lhes diz as regras do combate. Feitiços fatais não são permitidos, e o vencedor é decidido quando um dos lutadores concede a derrota. A luta começa, e Hanzo faz um plano detalhado de como derrotar Tatsuya. Ele está prestes a lançar seu ataque quando Tatsuya o ultrapassa rapidamente e o nocauteia. Mary e os outros membros do conselho ficam surpresos com a rapidez com que Tatsuya ganhou o duelo. Ele nocauteou Hanzo com apenas um movimento, e Tatsuya é declarado o vencedor do duelo. Mary pergunta a Tatsuya se ele usou magia durante o duelo, mas Tatsuya diz que tudo que usou foi uma técnica física que ele dominou. Miyuki revela ao grupo que seu irmão é um especialista em ninjutsu. Hanzo recupera a consciência e percebe o tipo de ataque que Tatsuya usou para derrotá-lo. Hanzo se inclina para Miyuki e deixa a sala envergonhado. Ele percebe que as capacidades de alguém não devem ser julgadas com base em testes mágicos. Mary então diz a Tatsuya para acompanhá-la até a sede do comitê disciplinar. Eles chegam ao escritório do comitê e Tatsuya vê que está fora de ordem. Ele diz a Mary que não pode trabalhar em um ambiente assim, a menos que seja limpo. Mary e Tatsuya limpam a sala e colocam tudo em ordem. Mesmo com suas habilidades de combate, Tatsuya diz que está apenas planejando se tornar um engenheiro mágico. Ele também deixa escapar que alguns alunos do curso 2 podem se sentir indiferentes quanto a um deles fazendo a supervisão. Mary garante a ele que sempre haverá maneiras de lidar com qualquer animosidade que ele receba. Mary informa Tatsuya que Morisaki se juntará ao comitê, pois também foi recomendado pela faculdade. Momentos depois, 2 membros do comitê entram na sala. Eles ficam surpresos ao ver um aluno do curso 2 na sala. Eles sentem que ele é incapaz e incompetente para servir no comitê. A dupla muda de ideia quando ouve de Mary que Tatsuya derrotou Hanzo em uma luta oficial. Eles ficam surpresos porque Hanzo nunca foi derrotado antes. Eles se apresentam a Tatsuya como Tatsumi Kaotaro e Sawaki Midori. Mais tarde, naquela noite, Miyuki dá a Tatsuya seu dispositivo de assistência de invocação, CID para reconfiguração. Miyuki revela seu ciúme por Tatsuya estar conversando com outras garotas, usando magia para empurrá-lo ao chão. No dia seguinte, Mary apresenta Tatsuya e Morisaki ao resto do comitê.
Ela diz que eles se juntarão a eles na patrulha imediatamente. Os membros se mobilizam e Mary entrega a Morisaki e Tatsuya seus crachás e CAD. Ela menciona que eles estão livres para usá-los sob condições justificáveis. No entanto, Tatsuya decide usar dispositivos CAD mais antigos. Ele pega 2 dos dispositivos e os coloca em seu pulso. Morisaki o zomba e diz que 2 dispositivos CAD não podem funcionar juntos. Tatsuya está caminhando pela escola quando vê algumas pessoas assediando Erika. Ele intervém e a salva. A dupla visita a instalação de ginástica juntos, onde testemunham Mibu, do time de Kendo, e Kihara, do clube de Kenjutsu, se desafiando. Mibu está ganhando a vantagem quando Kihara ativa sua magia para atacá-la. Tatsuya intervém e neutraliza Kihara. Os outros estudantes do curso 1 ficam furiosos que um estudante do curso 2 esteja policiando-os. Eles atacam Tatsuya, mas ele lida facilmente com eles. Enquanto isso, o capitão do time de Kendo, Shukasa, está assistindo tudo se desenrolar. Tatsuya chama reforços após neutralizar a ameaça. Ele explica como os eventos se desenrolaram para Mary. Tatsuya diz que levou Kihara para a clínica para cuidados médicos. Mary entrega o caso ao presidente da Federação de Atividades Extracurriculares, Jumanji Katsudo. Ele é responsável por todas as atividades dos clubes e é o herdeiro aparente de seu clã. Jumanji diz que não tem nada mais a acrescentar. Tatsuya tomou a decisão certa e Kihara será punido por sua ofensa. Mais tarde, Tatsuya diz a seus amigos que conseguiu neutralizar a magia de Kihara usando um contrafeitiço. Eles ficam surpresos, pois não é possível realizar a técnica sem uma pedra especial chamada Antinite. Tatsuya explica que a Antinite é um recurso militar que não está disponível em qualquer lugar. Ele diz que conseguiu fazer os 2 dispositivos CAD trabalharem juntos. Ele criou um feitiço usando um CAD e um feitiço oposto usando o outro CAD. As ondas que geraram foram capazes de neutralizar a magia que Kihara produziu. No entanto, Tatsuya diz que não está pronto para tornar a técnica pública porque pode ser fatal se as pessoas descobrirem que há uma maneira de neutralizar a magia sem Antinite. Seria um desastre, ele alerta, já que organizações desejariam usar a técnica a seu favor e se livrar dos usuários de magia. A Antinite é produzida em baixas quantidades e não é acessível a todos, portanto, continua sendo um método seguro para bloquear feitiços mágicos. No dia seguinte, Tatsuya recebe uma chamada em seu walkie-talkie, informando que uma briga eclodiu no ginásio. Ele responde à chamada e diz que está a caminho. Enquanto corre pela floresta, ele sente que alguém está prestes a atacá-lo. Ele fica em alerta, e alguém emerge da floresta e ataca Tatsuya, mas ele repele facilmente os ataques do agressor. Percebendo que não tem chance contra Tatsuya, o agressor rapidamente foge para evitar ser detectado. Tatsuya começa a ganhar popularidade entre os estudantes por sua habilidade de derrubar usuários de magia sem precisar de alta habilidade em magia. Tatsuya e Miyuki estão caminhando pela escola quando Mibu se aproxima deles. Ela agradece a Tatsuya por ajudá-la contra Kirihara. Em seguida, ela convida Tatsuya para almoçar. Tatsuya aceita e diz que estará disponível nos próximos minutos. Após a partida de Mibu, Miyuki expressa seu medo de que as pessoas logo descubram quão forte Tatsuya é. Tatsuya a acalma e garante que ficará bem. Momentos depois, Tatsuya encontra Mibu novamente. Mibu pergunta se Tatsuya vai se juntar ao time de Kendo, mas Tatsuya recusa. Ele pergunta por que Mibu quer recrutá-lo para o clube. Mibu revela seu descontentamento sobre como os alunos do curso 1 são avaliados acima dos alunos do curso 2. Ela diz que as capacidades dos alunos não devem ser julgadas por suas habilidades mágicas. Ela diz que o clube dos não-magic users decidiu se unir e apresentar suas reclamações à escola. Ela quer que Tatsuya ajude a apresentar sua voz à escola. Tatsuya pensa sobre o que ela pode dizer, mas ainda não lhe dá nenhuma resposta. Durante a reunião do comitê, Mary revela que há alguém que tem usado suas habilidades mágicas para atuar como membro do comitê disciplinar. Ele faz parte de uma organização chamada Blanche, que busca acabar com todos os usuários de magia. No entanto, a identidade da pessoa é desconhecida no momento. Miyuki também mostra aos membros que sua magia de interferência é forte quando ela fica com raiva, e tudo na mesa congela. A conselheira, Sra. Ono, mais tarde convida Tatsuya para seu escritório para fazer
fazer algumas perguntas simples que serão usadas para julgar os novos alunos admitidos. Enquanto isso, Midori e o Capitão Tsukasa podem ser vistos discutindo como podem recrutar Tatsuya porque precisam de seu poder. Mais tarde, naquela noite, Tatsuya diz a Miyuki que a Blanche é uma organização terrorista que se esconde por trás da agenda de que tanto usuários de magia quanto não usuários de magia devem ser tratados igualmente. Ele diz que eles desejam virar o país de cabeça para baixo. Seu objetivo é que a magia desapareça. Tatsuya conclui que deve haver alguém nos bastidores dando instruções a eles. Tatsuya diz que os 10 clãs não ficarão apenas assistindo a organização destruir tudo. Tatsuya decide que eles precisam voltar ao clã da família Yatsuba para conseguir controlar as coisas como estão. Durante um de seus testes práticos de habilidades, Tatsuya diz a Mizuki que não está buscando ser um usuário de magia de combate. Seu objetivo é se tornar um engenheiro mágico e criar fontes de energia sustentáveis. Mizuki diz que respeita ainda mais Tatsuya, porque ele sabe o que quer. Tatsuya encontra Mibu novamente. Mibu lhe diz que quer reduzir a discriminação entre os dois cursos. Ela quer que a escola aloque boas instalações para os alunos do curso 2. Tatsuya diz que não há como acabar com a discriminação e que eles apenas precisam conviver com isso. Ele acrescenta que, enquanto se formar e a escola lhe conceder seu diploma, ele está bem com o que quer que enfrente. Ele diz que a escola não pode ser culpada pelos comportamentos ruins dos alunos entre si. Tatsuya diz a Mibu que seus princípios são diferentes e que não vê razão para se juntar ao time deles. Momentos depois, alguns estudantes sequestram a sala de transmissão e anunciam pelo sistema de som que buscam abolir a discriminação dentro da escola. O conselho estudantil se reúne e discute como resolver a crise sem violência. Tatsuya liga para Maibio e ela revela que é uma das estudantes dentro da sala de transmissão. Tatsuya promete a ela uma negociação justa com o conselho se ela se render. Quando Tatsuya e os outros conseguem acessar a sala, eles prendem todos os cúmplices de Mibu, exceto ela. Nesse momento, Segusa chega e diz para liberarem os estudantes. Ela diz que a escola deu ao conselho estudantil a autoridade para supervisionar as negociações. Ela e Mibu vão a um lugar privado para discutir. No dia seguinte, Tatsuya pergunta a Segusa sobre o resultado da reunião dela com Mibu. Sayusa conta a ele que ela concordou em participar de um debate. Tatsuya expressa suas preocupações de que a coalizão do curso 2 possa vencer o debate. Sayusa garante a Tatsuya que ela será a única a participar do debate, enfrentando 4 outros membros da coalizão. Ela acrescenta que, se conseguirem derrotá-la no debate, merecem a chance de serem parte integrante da escola. Mais tarde, Tatsuya vê o Capitão Tsukasa e o reconhece imediatamente como a pessoa que o atacou na floresta. Miyuki afirma que Tsukasa está tentando recrutá-la para o time. Naquela noite, Tatsuya se encontra com Yakumo para saber mais sobre Tsukasa. Yakumo diz que o meio-irmão mais velho de Tsukasa é o líder da filial japonesa da Blanche. Ele acrescenta que Tsukasa tem sido aquele que está controlando as coisas nos bastidores. Yakumo diz a Tatsuya que sente que algo vai acontecer no debate de amanhã. No dia seguinte, Segusa enfrenta a equipe da coalizão no debate já proposto. Segusa consegue convencer os estudantes de que todos os atos discriminatórios serão eliminados da escola. Ela acrescenta que o conselho estudantil começará a incluir os estudantes do curso 2 após as próximas eleições. Ela promete fazer reparações antes de renunciar à presidência. Todo o auditório aplaude e concorda com todas as suas sugestões. De repente, uma bomba explode ao lado do auditório. Terroristas entram no auditório e uma luta começa entre o conselho estudantil e os terroristas. Tatsuya e seus amigos decidem verificar a área onde a bomba explodiu. Eles enfrentam vários terroristas pelo caminho. Nesse momento, a senhorita Ono aparece para informar Tatsuya que os terroristas estão mirando a biblioteca e a bomba é apenas uma distração. Ela acrescenta que Mibu está com os terroristas. Ela diz a Tatsuya para dar uma chance a Nibiu. Ono revela que Nibiu tem lidado com frustrações como estudante do curso 2 e com os elogios de ser membro da equipe de Kendo. Ela acabou caindo nas mãos dos terroristas e eles estão usando-a. Tatsuya e seus amigos se dirigem à biblioteca. Eles chegam à biblioteca e Tatsuya usa suas habilidades para determinar onde os agressores estão se escondendo. Ele descobre que Mibu e mais 3 estão dentro da sala de leitura especial. Eles devem estar procurando materiais confidenciais para roubar. Erika cuida dos agressores, enquanto Tatsuya e Miyuki se dirigem para a sala de leitura especial
Eu já estava percebendo que os terroristas estavam apenas usando-a para conseguir os documentos de pesquisa classificados. Os terroristas estavam prestes a baixar os documentos quando Tatsuya e Miyuki chegaram para pará-los. Tatsuya disse a Mibu que nunca haveria um mundo sem discriminação. Ela precisava ser forte para não deixar que tais coisas a afetassem. Tatsuya cuidou dos terroristas, mas Mibu conseguiu escapar. Miyuki quis persegui-la, mas Tatsuya a impediu. Ele disse a ela que Erika pararia Mibu na saída. Mibu encontrou Erika em seu caminho para fora. A dupla se envolveu em uma luta e Erika venceu facilmente. Mibu comparou as habilidades de luta de Erika com as de Mary. Após derrotar Mibu, Erika revelou que era membro da família Shiba e que Mary era uma de suas discípulas. Ela disse a Mibu que era muito melhor que Mary em termos de habilidades. Mibu desmaiou e Erika a ajudou. Tsukasa foi posteriormente apreendido pelo comitê disciplinar enquanto estava no centro de saúde. Mibu contou ao conselho como Tsukasa havia recrutado alunos. Mibu chorou copiosamente ao ver como foi usada por Tsukasa e Blanche. Tatsuya exigiu saber onde o resto de Blanche estava se escondendo. Ele planejava eliminá-los, mas Mary disse que o melhor seria informar a polícia. Tatsuya lembrou-os que se informassem à polícia, Mibu também seria punida. Tatsuya disse que estava disposto a enfrentar os terroristas sozinho. No entanto, o conselho estudantil e seus amigos se ofereceram para se juntar a ele na luta contra Blanche. Agora, a grande pergunta era como saber onde estava a sede de Blanche. Tatsuya estava ciente de que Ono estava se escondendo em uma sala. Ele abriu a pequena sala onde ela estava escondida e a expôs. Ono revelou que Blanche estava barricada em uma fábrica abandonada. Enquanto os alunos se preparavam para ir à fábrica abandonada, Kirihara apareceu e implorou a Jumanji para levá-lo junto. Ele se desculpou pelo que aconteceu entre ele e Mibu e prometeu fazer as coisas certas com ela. Jumanji aceitou as desculpas e decidiu levar Kirihara com eles. A equipe usou um veículo blindado para invadir a fábrica. Tatsuya disse a cada membro qual seria seu papel antes de entrar na fábrica. Tatsuya e Miyuki entraram no saguão principal, e Tatsuya usou sua técnica de scan para descobrir onde todos os atacantes estavam escondidos. Eles entraram em uma das salas e encontraram o líder de Blanche, o irmão mais velho de Tsukasa, esperando por eles com seus soldados. Ele disse a Tatsuya que estava interessado em sua técnica para conseguir bloquear feitiços sem anti-NIT. Ele ofereceu a Tatsuya a oportunidade de se juntar a eles, mas Tatsuya recusou. Ele usou um feitiço hipnótico em Tatsuya, mas não funcionou. Tatsuya apontou que haviam usado o mesmo feitiço em Mibu, e foi assim que conseguiram controlá-la facilmente. Os soldados tentaram atirar em Tatsuya e Miyuki, mas ele usou um feitiço para desarmá-los. Tsukasa estava assustado e fugiu. Miyuki disse que cuidaria dos soldados enquanto Tatsuya perseguia Tsukasa. Tatsuya descobriu que Tsukasa o esperava atrás de outra porta com dezenas de pessoal armado do outro lado do prédio. Eles estão neutralizando o pessoal armado de seu jeito. Tatsuya usa um feitiço para desarmar os terroristas antes de entrar na sala. Ele entra e Tsukasa usa um feitiço de bloqueio contra Tatsuya. Ele fica surpreso quando Tatsuya ainda consegue usar sua magia, mesmo com Tsukasa lançando um feitiço de bloqueio. Kirihara e Jumanji entram por trás. Kirihara, furioso, corta a mão de Tsukasa, mas Jumanji o para antes que ele vá mais longe. Após assegurar os terroristas, a polícia é informada. Em seguida, Tatsuya visita Mibu no hospital e a atualiza sobre os últimos acontecimentos. Ele diz a Mibu para entrar em contato com ele quando for receber alta do hospital. Enquanto isso, vemos a família Yatsuba conversando sobre como Tatsuya está protegendo Miyuki. Logo após, Mibu é liberada do hospital e suas amigas vêm vê-la, incluindo Tatsuya. Tatsuya conhece o pai de Mibu, que lhe agradece por salvar sua filha. O pai de Mibu revela a Tatsuya que sabe sobre a pessoa que cuidou de Tatsuya quando ele era mais jovem. Tatsuya fica surpreso ao saber que o pai de Mibu conhece o Major Kazama. O pai de Mibu diz que eles serviram juntos e assegura a Tatsuya que seu segredo está seguro com ele. Kirihara e Mibu não são muito próximas uma da outra. Erika até chama a dupla de amantes no caminho de volta para a escola. Miyuki agradece a Tatsuya por sempre a proteger. Ela diz que é a razão pela qual Tatsuya está indo para a escola e suportando todo tipo de desprezo. No entanto, Tatsuya assegura que está completamente tranquilo com tudo que está fazendo por ela. Miyuki e Tatsuya estão tendo uma sessão de treinamento com Yakumo quando Tatsuya sente alguém ao redor deles.
Ele instrui o intruso a mostrar o rosto. A senhorita Ono aparece das sombras e Tatsuya questiona o que ela estava fazendo na área. Yakumo diz a Tatsuya que Ono é uma de suas alunas. Miyuki revela que está treinando para entrar na competição das 9 escolas. Yakumo diz que Miyuki participará dos torneios de Mirage, Bat e Ice Pillars Break. Tatsuya lembra a Ono que ela não respondeu sua pergunta. Ono diz a Tatsuya que é uma investigadora da polícia e que está infiltrada na escola como conselheira. Ela começou a treinar com Yakumo quando foi designada para a escola. Durante um jogo de futebol, Tatsuya e Léo encontram um jogador talentoso, Yoshida. Eles se conhecem, e Yoshida revela que estava querendo conversar com eles. Mais tarde, o conselho estudantil se reúne em preparação para a próxima competição. Eles listam o pessoal que estará disponível para a competição e percebem que precisam de um engenheiro para o aspecto técnico. Eles pedem a Tatsuya para agir como engenheiro de Miyuki, já que confiam um no outro, e confiança é algo que vai longe. Tatsuya será responsável por ajustar o CAD de Miyuki. Depois que a discussão é resolvida, Tatsuya sai. Enquanto isso, o conselho discute como um feitiço de voo ainda não foi criado. Um membro diz que todos os esforços para criar um feitiço antigravidade foram mal sucedidos. Durante a reunião geral do comitê e do clube, Tatsuya é nomeado engenheiro entre a equipe técnica. Alguns dos membros rejeitam a nomeação e dizem que Tatsuya pode ser fraco quando se trata de ajustar CADs. Seigusa se oferece para ser um sujeito de testes, para que eles possam ver Tatsuya em ação. No entanto, Kirihara se voluntaria para ser o sujeito de testes, e o conselho concorda. Eles dizem a Tatsuya o que querem que ele faça no CAD de Kirihara, sem mexer em mais nada. Tatsuya começa a trabalhar e inicia o ajuste manual do CAD de Kirihara. Em poucos minutos, ele ajusta manualmente o CAD. Kirihara testa e diz que se sente natural e não apresenta problemas. Alguns dos membros do conselho ainda se mostram indiferentes, mas surpreendentemente, Hanzo apoia a inclusão de Tatsuya na equipe técnica. Mais tarde naquela noite, Tatsuya contata um major por videochamada. O major conta a ele sobre os últimos desenvolvimentos da investigação de um sindicato do crime e todas as informações que possuem sobre eles. O major diz que soube que Tatsuya estará competindo na competição das 9 escolas e deseja boa sorte a Tatsuya antes de encerrar a ligação. Naquela noite, Tatsuya consegue aperfeiçoar uma sequência mágica que ativa um feitiço de voo. Miyuki experimenta e diz que está perfeita. Ela fala sobre como Tatsuya é especial porque consegue fazer o impossível se tornar possível. No dia seguinte, Tatsuya e Miyuki visitam a instalação de desenvolvimento de CADs para aperfeiçoar o protótipo do feitiço de voo. Eles se encontram com o chefe Uchiyama, que é uma pessoa bem conhecida por Tatsuya. Tatsuya lhe mostra o protótipo e Uchiyama não consegue acreditar nos próprios olhos. Ele imediatamente chama seus cientistas para testá-lo. Eles fazem algumas pequenas alterações e começam a experimentá-lo. Funciona perfeitamente sem causar enxaquecas. No entanto, usuários de magia comuns se cansarão rapidamente ao usar o feitiço. O chefe Uchiyama garante a Tatsuya que trabalhará no protótipo para torná-lo mais eficiente para o uso de todos. Tatsuya e Miyuki estão prestes a deixar a instalação quando a dupla encontra seu pai e seu mordomo. É evidente que há uma fissura entre Tatsuya e seu pai. Revela-se que a mãe de Tatsuya foi a ex-chefe da família Yatsuba e ela é a tia de Miyuki. Após um momento constrangedor, Tatsuya e Miyuki deixam a cena. Tatsuya chega à escola e descobre que a notícia sobre ele estar entre os membros da equipe técnica da competição se espalhou. Seus amigos dizem que mal podem esperar pelo anúncio oficial. Durante o anúncio oficial, Tatsuya fica tímido enquanto todos aplaudem. Mais tarde, naquele dia, Yoshida está praticando um feitiço espiritual no prédio de experimentos. Mizuki fica na porta e observa. Yoshida sente que alguém está o observando e direciona um feitiço de ataque para Mizuki. Felizmente, Tatsuya está na área e consegue desativar o feitiço antes que atinja Mizuki. Yoshida se desculpa por agir precipitadamente e Mizuki se desculpa por ter se aproximado furtivamente dele. Mizuki revela que tem a habilidade de ver as diferentes cores dos espíritos. Yoshida diz que o talento dela é muito raro e valioso. No dia seguinte, os alunos se preparam para sua jornada à competição. Saegusa chegou atrasada e o ônibus teve que ser atrasado por ela. Durante a viagem, um carro perdeu o controle e desviou para a faixa do ônibus. Isso representou uma grande ameaça porque o carro vinha em direção ao ônibus a uma velocidade muito alta.
O conselho estudantil pediu aos alunos que ficassem calmos. Todos eles usaram feitiços diferentes para impedir que o carro os atingisse. Após a ameaça ser neutralizada, continuaram sua jornada. Logo chegaram às acomodações escolares, disponibilizadas, que diziam pertencer ao exército. Quando desceram do ônibus, Tatsuya disse a Miyuki que o incidente que aconteceu enquanto vinham tinha magia por toda parte. No entanto, o culpado se certificou de lançar os feitiços de tal forma que deixaria apenas algumas poucas marcas mágicas para trás. Tatsuya analisou os diferentes passos que o culpado tomou para criar o feitiço perfeito para o incidente, informando Miyuki que o motorista do carro era o responsável pelo feitiço. Ele foi quem lançou o feitiço para esconder seu envolvimento. Tatsuya disse que foi um ataque suicida e que ele definitivamente estaria trabalhando para alguém ou para uma organização. Quando os estudantes entraram no saguão, viram Mizuki e Erika esperando por eles. Erika disse que usou sua conexão familiar para ter acesso ao hotel. Enquanto isso, um jovem chamado Masaki, cuja origem era desconhecida naquele momento, estava olhando para Miyuki. Ele disse ao seu associado George que estava interessado nela. George informou Masaki que Miyuki competiria no Pillar Break em Mirage. Pouco depois, o presidente da Associação Mágica, Sr. Return Kudo, também conhecido como o Patriarca, foi convidado ao palco para se dirigir aos estudantes. Kudo usou um feitiço de interferência para subir ao palco e evitar ser detectado pelos alunos. No entanto, Tatsuya estava totalmente ciente do que estava acontecendo. Kudo finalmente se revelou no palco e pediu desculpas pela sua brincadeira. Ele então informou os alunos que intencionalmente fez o que fez para identificar aqueles que eram excepcionais entre eles. Revelou que apenas 5 dos estudantes conseguiram perceber o que ele estava fazendo, acrescentando que se estivessem sob ataque, esses 5 estudantes seriam os únicos a fazer algo para impedi-lo. Ele aconselhou os alunos a tentarem melhorar suas habilidades mágicas. Mais tarde naquela noite, Miyuki e as garotas visitaram a fonte termal artificial localizada no porão do hotel. Enquanto estavam dentro do banho, as garotas disseram a Miyuki que o menino que a olhava mais cedo era o príncipe da família Ichijo. Enquanto isso, Yoshida estava praticando do lado de fora do hotel, quando viu alguns criminosos tentando se infiltrar. Ele se perguntou se era forte o suficiente para enfrentá-los. Decidiu lutar contra eles, mas os ladrões provaram ser mais fortes. Ele estava prestes a ser ferido quando alguém desarmou e nocauteou os criminosos. A pessoa desconhecida apareceu das sombras e foi revelado que era Tatsuya. Tatsuya disse a Yoshida que estava na área quando sentiu os ladrões e veio em seu auxílio. Ele instruiu Yoshida a mentir para as autoridades, alegando que ele era quem havia neutralizado os ladrões, e lhe disse para chamar a segurança enquanto ele ficava de guarda após a partida de Yoshida. O Major Kazama aparece e se dirige a Tatsuya como um oficial especial, o que significa que ele está no exército. A competição está dividida em duas. Os novatos são alunos novos e os alunos mais velhos. A primeira escola secundária está em uma sequência de vitórias e todos os olhares estão voltados para eles. Um dos alunos novos, Shizuko, também participará do torneio. No evento oficial de prancha aquática feminina, Mary está pronta para competir pela primeira escola secundária. Ela começa com um feitiço bom que permite que ela permaneça em sua prancha sem cair. Em seguida, ela usa um feitiço de aceleração para se manter à frente de suas concorrentes. Pouco tempo depois, Tatsuya é convocado pelo Major Kazama e outros militares. Tatsuya entra na sala e eles o tratam como oficial especial Yuya Oguro, um mágico de classe estratégica. Kazama informa Tatsuya que é possível que o líder do grupo terrorista Dragão, que está sendo investigado, tente interferir no torneio. A seguir está a competição de qualificação para tiro rápido, onde Sayaka está competindo e acaba sendo a vencedora. Mary também compete na partida de bola de multidão e Tatsuya está lá para vê-la jogar. O jogo começa e Mary não perde tempo em derrotar sua concorrente. Nas qualificatórias do quebra de pilares de gelo, Kanon é quem representa a primeira escola secundária, e ela também vence sua partida sem dificuldade. No entanto, os homens não estão se saindo bem, enquanto a maioria das mulheres está se saindo brilhantemente. Eles precisam vencer pelo menos 4 das 6 partidas restantes. Tatsuya constrói um novo CAD e diz a Léo para testá-lo nos jogos. Tatsuya e Léo levam o CAD para a área de treinamento de combate para testá-lo. Léo descobre que o CAD age como uma espada extensível
possível e se ajusta perfeitamente a ele. É o terceiro dia da competição e Mary está competindo nos eventos de prancha aquática. O jogo começa e Mary está na liderança. De repente, a aluna da 7ª escola secundária começa a acelerar em uma posição onde deveria estar desacelerando. Mary tenta salvá-la, o que faz com que as duas voem sobre a grade para o chão. Tatsuya se levanta para verificar como ela está e conta aos paramédicos tudo o que eles precisam saber sobre as lesões de Mary. Mary acorda no hospital e vê Saigusa ao seu lado. Ela diz a Saigusa que levará 10 dias até que ela se recupere totalmente, o que significa que ela não poderá mais participar da competição. Saigusa acrescenta que a aluna da 7ª escola secundária foi penalizada por sua imprudência. Ela também informa Mary que Tatsuya foi quem a ajudou quando o incidente aconteceu. Saigusa então diz a Mary que a razão pela qual ela perdeu o equilíbrio ao tentar pegar a garota foi devido à interferência de magia de terceiros. Ela diz que Tatsuya obteve os vídeos de vigilância e está revisando-os enquanto observa o vídeo com Ka-i-sori, Kenanchi Oda e Mayuki. Eles são mágicos que se especializam em feitiços de contramágica e estão sempre em alerta. Também há uma vigilância massiva na área. Para executar esse tipo de truque, o culpado deve estar debaixo d'água. Tatsuya se pergunta se alguém pode ficar debaixo d'água por tanto tempo. Justamente então, Yoshida e Mizuki entram na sala. Tatsuya convocou-os para ajudar a analisar o vídeo. Yoshida descobre que magia de espírito estava envolvida. Ele diz que há uma maneira de lançar um feitiço de espírito com atraso. Ele funcionará quando chegar a hora de ativá-lo. Eles também descobriram que a estudante da Sepna High teve seu CAD manipulado. Eles se perguntam quem poderia ter alterado o CAD, uma vez que está sempre trancado à chave. Em seguida, o conselho informa a Miyuki que ela irá representar Mary nas próximas partidas. Eles dizem que a terceira High está de olho neles e pode ultrapassar a primeira High se eles perderem seu próximo jogo. Tatsuya ficará encarregado de ajustar o CAD de Miyuki durante as partidas. Mais tarde, Tatsuya ajusta o CAD de Shizuko para sua próxima partida no jogo de tiro rápido. A partida começa e o CAD funciona em seu máximo para Shizuko. Depois, Shizuko se prepara para sua próxima partida e promete a Tatsuya que dará o seu melhor. A partida começa e Shizuko não dá nenhuma chance de vencer ao seu concorrente. Tatsuya começa a receber elogios dos alunos por sua capacidade de melhorar os CADs. A maioria deles gostaria que Tatsuya fosse seu engenheiro. Um dos feitiços mágicos usados por Tatsuya é considerado um novo feitiço. Ele deve ser registrado em seu nome na escola, mas Tatsuya diz que eles deveriam registrá-lo em nome de Shizuko. Enquanto isso, a terceira escola está tendo uma reunião. Acontece que Misaki e George são estudantes da Third High. Eles deduzem que a primeira High não está vencendo, apenas por talento. George diz que o engenheiro deles é quem está trabalhando nos bastidores. Misaki acredita que os feitiços que Tatsuya está criando estão acima do nível do ensino médio. Eles concluem que qualquer partida que Tatsuya estiver envolvido será um problema para eles. Em seguida, Tatsuya ajuda Hinoka a ajustar seu CAD em preparação para sua partida. Tatsuya também fabrica óculos ópticos para Hinoka ajudar a criar uma ilusão de óptica. A partida começa e Hinoka vence sem esforço. Após a partida, Hinoka corre até Tatsuya e lhe agradece por ajudá-la a vencer. Ela chora dizendo que nunca venceu uma partida competitiva antes. No estado atual, as meninas estão indo bem enquanto os meninos não estão atendendo às expectativas. Vemos um grupo de apostadores tendo uma reunião sobre seu plano que está indo por água abaixo. É revelado que eles estavam por trás do incidente que aconteceu com Mary. O objetivo deles é impedir que a primeira High vença e fazer da terceira High a vencedora. Se a primeira High vencer, eles perderão muitos fundos porque a primeira High é a favorita. Eles planejam fazer tudo para evitar que a primeira High ganhe a competição. Mais tarde, Tatsuya diz a Miyuki que ele negou intencionalmente a oportunidade de ter seu nome adicionado ao índice da escola porque ainda está tentando manter sua força escondida. Ele diz que seu status como prata será exposto se fizer isso, e ele não tem força para desafiar o líder da família Yatsuba ainda. Miyuki promete estar sempre ao lado de Tatsuya, não importa o que aconteça. A seguir é a competição dos pilares de gelo. Shizuku aparece e derrota sua oponente. Miyuki também derrota sua oponente durante a partida dos pilares de gelo. Neste momento, será Shizuku e Miyuki se enfrentando. Enquanto isso, Morisaki está com ciúmes de que todos estão desejando ter Tatsuya como seu engenheiro. Ele diz aos amigos que precisam vencer a partida do Código Monólito amanhã. Seu objetivo é mostrar a todos que flores são melhores que ervas daninhas.
Pouco depois, Masaki Ichijo e seu associado Joji Shinkuro fazem uma visita a Tatsuya. Tatsuya fica surpreso ao ver que o príncipe Carmesim e o cardeal George vêm visitá-lo antes de sua partida. Eles dizem a Tatsuya que ele é popular entre os alunos por causa de suas habilidades de engenharia e que vieram vê-lo pessoalmente. Informam que irão competir no Código Monólito amanhã e perguntam se ele estará responsável pelo evento, mas Tatsuya diz que não. Eles expressam sua decepção por não poderem competir contra Tatsuya, dizendo que mal podem esperar para enfrentá-lo e então vão embora. Durante a próxima partida de Hanoka, sua oponente coloca óculos para impedir que ela use seu feitiço óptico. No entanto, ela já tem um plano B e acaba vencendo a partida. No estágio de novatas femininas, a primeira escola de ensino médio avançou para a final da Liga Pillars Break, já que 3 membros da primeira escola chegaram à final. O comitê de competição deu a elas a opção de pular a final e ainda reter seus pontos. Akashi decide desistir, mas Shizuko diz que deseja competir contra Miyuki. Miyuki aceita o desafio na final. Shizuko vai com tudo contra Miyuki e quase vence. No entanto, Miyuki mostra a ela por que não deve ser provocada e derrota Shizuko com um feitiço poderoso. Hanoka depois vai consolar Shizuko sobre sua derrota para Miyuki. Naquela noite, Tatsuya pensa sobre quão poderosos são Masaki e Kichijoji. Masaki uma vez se juntou ao exército e destruiu os inimigos sozinho. Kichijoji, por outro lado, é um mestre estrategista que tem vários projetos de pesquisa em seu nome em uma idade jovem. A dupla estar na mesma equipe é uma ameaça. Tatsuya encontra alívio no fato de que eles não podem usar feitiços de grau militar no torneio. No entanto, acredita que Morizaki terá muito trabalho na partida de amanhã. No dia seguinte, Tatsuya é informado que Morisaki e seus companheiros ficaram enterrados sob os escombros durante seu jogo. Eles estão agora gravemente feridos e não poderão continuar a competição. Seigusa informa a Tatsuya que seus carros não estavam equipados com feitiços de bateria. Tatsuya acredita que eles foram sabotados e conta a Seigusa sobre o grupo terrorista que está se movendo contra a competição. Enquanto isso, vemos os bookmakers se divertindo com o fato de que a primeira escola se retirou dos jogos do Código Monólito dos Novatos. Antes da partida do Bastão Mirage, Tatsuya acalma seus representantes e lhes diz para conservar sua energia. O jogo começa, e a primeira escola vence a partida. Durante o jogo, Hanoka descobre que Tatsuya é o prata turista, mas ainda assim, decide manter isso para si mesma. Mais tarde, Seigusa recebe informações de que, se não puderem competir no Código Monólito dos Novatos, é provável que eles não vençam. A terceira escola secundária se tornará a vencedora da competição daquele ano. O comitê da competição decide dar a eles a opção de encontrar substitutos para Morisaki e sua equipe. Seigusa nomeia Tatsuya como seu substituto. Tatsuya inicialmente recusa, mas Jumandi o convence de que Seigusa confia plenamente em seu julgamento. Tatsuya aceita a oferta e é instruído a escolher sua equipe. Ele escolhe Léo e Yoshida como seus companheiros de equipe, afirmando que trabalhou com eles e conhece suas habilidades. Tatsuya informa a Léo e Yoshida sobre sua decisão de escolhê-los. Ele diz a Léo que ele ficará na defesa e que a tarefa de Yoshida é proteger tanto o ataque quanto a defesa. Eles podem vencer o jogo derrubando todos os seus oponentes ou abrindo o monólito e inserindo o código especial. Tatsuya diz a Yoshida que sua magia antiga é mais poderosa do que ele pensa. A dupla aceita a oferta e diz a Tatsuya que está depositando sua confiança nele. No dia seguinte, Masaki e Kichijoji vêm ver as capacidades de Tatsuya contra a 8ª escola secundária. A partida começa, e Tatsuya usa um feitiço de demolição que surpreende a todos. Seigusa diz que o feitiço é usado para desmantelar outros feitiços. Tatsuya e sua equipe trabalham juntos para derrotar seus oponentes. Masaki e Kichijoji também assistem a tudo se desenrolando. Kichijoji comenta que Tatsuya é mais testado em batalha do que ele esperava. No entanto, Kichijoji observa que suas capacidades mágicas são muito baixas. Ele sugere que eles empurrem Tatsuya para um combate mágico cara a cara, garantindo sua vitória. Kichijoji também espera que sua partida contra a primeira escola secundária seja em território plano para que não haja lugar para Tatsuya se esconder e planejar uma emboscada. Em seguida, Tatsuya e sua equipe vencem sua próxima partida contra a segunda escola secundária. Enquanto isso,
Os camaradas de Tatsuya no exército estão assistindo aos jogos e especulam que ele pode ter que usar seu maior feitiço contra Masaki quando se encontrarem. Logo depois, Miyuki e Tatsuya veem Erika atirando em seu irmão, Sugo. Ela afirma que Sugo deixou suas tarefas na Tailândia apenas para vir visitar Mary, alegando que Mary corrompeu Sugo. Sugo argumenta que veio visitar Mary porque ouviu que ela estava ferida. Ele pede a Erika para se desculpar com Mary, mas ela recusa e se afasta. Ela vê Miyuki e Tatsuya olhando para ela. Eles vão até uma máquina de bebidas para pegar algo para beber, e Miyuki revela que sabe do segredo de Erika. Miyuki diz que Erika gosta de seu irmão, mas não gosta de mostrar isso. Erika tenta negar, mas é muito óbvio. Miyuki e Tatsuya vão assistir à partida de Masaki contra a 8ª escola secundária. Tatsuya imediatamente percebe que Masaki vai querer atraí-lo para o combate corpo a corpo. Durante a partida deles, Masaki tem um feitiço defensivo muito poderoso que ele usa para tornar os ataques de seus inimigos inúteis. Mais tarde, naquela noite, Yoshida visita o Monte Fuji para absorver energia mágica do ambiente. Ele encontra Erika em seu ponto habitual e é revelado que Erika e Yoshida, já tendo um compromisso planejado com suas famílias, Erika incentiva Yoshida a dar o seu melhor durante a partida contra a terceira alta. Uno vem entregar um pacote de Yakumo para Tatsuya, que dá à Ono a tarefa de descobrir a localização da base do dragão sem cabeça. Ono pergunta se Tatsuya está pensando em atacá-los, mas ele diz que está apenas tentando aprender mais sobre seus inimigos. Masaki e Kichijoji descobrem que sua partida contra a primeira alta vai acontecer em planícies abertas, exatamente como ele previu. A dupla está confiante de que vai ganhar. Tatsuya entrega a Léo e Yoshida um manto que eles devem usar, o qual os protegerá das balas invisíveis de Kichijoji. A dupla hesita em vesti-lo, mas Tatsuya os assegura que ele inscreveu os mantos com a energia mágica necessária. Tatsuya começa a pensar em maneiras de derrotar Masaki. Masaki sozinho é uma ameaça significativa para ele, sem mencionar que Masaki e Kichijoji juntos representam ainda mais perigo. Enquanto ele está praticando, Miyuki se aproxima e o incentiva, dizendo que confia em Tatsuya e acredita que ninguém pode derrotá-lo. Ao ouvir essas palavras, Tatsuya se resolve a vencer o jogo, custe o que custar. Em seguida, as duas equipes tomam suas posições para a partida. Masaki e Kichijoji percebem que Yoshida e Léo estão usando mantos que repelem as balas invencíveis de Kichijoji. Masaki reconhece que eles já estão no campo de batalha e devem começar a pensar em maneiras de derrotar seus oponentes. Enquanto isso, o presidente Kujo também está sentado nas arquibancadas para assistir à partida entre a primeira alta e a terceira alta. Ele afirma que há um jovem que chama sua atenção. O jogo começa, e Masaki parte para o ataque, mas Tatsuya consegue neutralizar tudo o que ele lança contra ele. Kichijoji fica surpreso ao ver que Tatsuya está usando um tipo diferente de mágica do que as que usou em partidas anteriores, e fica atordoado com a rapidez com que Tatsuya conseguiu alterar a estrutura de sua sequência de ativação. À medida que a batalha avança, Kichijoji também descobre que o manto de Léo pode ser usado como um escudo. Yoshida também está usando magia de ilusão para enganar seus oponentes. No entanto, Kichijoji e Masaki conseguem derrubar Yoshida e Léo no chão. Masaki lança um feitiço mágico fatal contra Tatsuya, percebendo tarde demais que não ajustou a sequência. Com esse tipo de feitiço, é provável que o feitiço mate Tatsuya. Masaki pensa consigo mesmo que acabou de quebrar a lei ao usar um feitiço fatal para atacar Tatsuya. Justo então, Tatsuya começa a dissipar os feitiços e também se aproxima de Masaki. Tatsuya usa seu feitiço de restauração muito rápido para se curar, pousando na frente de Masaki e estalando os dedos. Tatsuya usa um feitiço que amplifica o som do estalo, fazendo com que o tímpano de Masaki se rompa e danificando seus canais semicirculares. Com esse feitiço, Tatsuya consegue incapacitar Masaki, que cai de joelhos porque o feitiço esgotou sua força. Sayusa se surpreende que Tatsuya não tenha morrido pelo feitiço de Masaki. Ela está tentando entender isso, mas Jumanji diz para ignorar por enquanto. Os camaradas militares de Tatsuya veem o que ele fez e dizem que existem apenas 2 pessoas no país e 50 no mundo que possuem uma habilidade de restauração tão rápida quanto Tatsuya Fujibayashi. Eles afirmam que Tatsuya é um grande ativo para eles, enquanto o Major declara que ele será um bom rato de laboratório. O Major acrescenta que a única pessoa que chega perto de Tatsuya entre eles é Yanagi. Ao ver que Tatsuya derrotou Misaki Yoshida, ele consegue reunir suas forças e também derrota Kichijoji.
Léo cuida de seu último colega de equipe, e a primeira alta é declarada vencedora do torneio dos novatos. O tímpano de Tatsuya também é afetado por seu próprio feitiço, e ele ainda está cuidando de seu outro ouvido. Mayuki e o restante dos alunos torcem por Tatsuya e sua equipe enquanto saem do campo de batalha. Os bookmakers são vistos tendo uma reunião de emergência. Eles estão devastados que a primeira escola secundária conseguiu vencer os jogos do código monólito. Eles decidem que tudo deve ser feito para impedir que eles ganhem a competição. Eles vão perder milhões de dólares se a primeira escola secundária vencer. Eles precisam criar um obstáculo para que a competição possa ser interrompida. Decidem enviar um de seus seguranças aprimorados, conhecido como o Gerador, para eliminar alguns estudantes antes do início dos jogos do Morcego Mirage. Tatsuya diz a Miyuki que tem a sensação de que algo vai acontecer. No entanto, ele não tem nenhuma prova para apoiar sua afirmação. Ele promete a Miyuki que sempre a protegerá, não importa o que aconteça. O jogo começa, e uma das estudantes, Harakawa Koharu, da primeira escola secundária, cai do ar, mas é salva pelos seguranças. Ela não consegue continuar a competição, e tudo depende de Miyuki para terminar os eventos do Morcego Mirage. Mizuki percebe que alguém interferiu no CAD da garota e informa Tatsuya. Tatsuya diz a Miyuki para se preparar para sua partida, mas ele precisa examinar seu CAD primeiro. Ele leva o CAD para o escritório de administração da competição para exame. O oficial responsável coleta o CAD e o coloca na máquina para ser verificado. Enquanto a máquina está digitalizando o CAD, Tatsuya percebe que o oficial injetou algum tipo de vírus no CAD. Ele desafia o oficial e ameaça usar qualquer meio para interrogá-lo. Nesse momento, o presidente Kudo entra na sala e pergunta o que está acontecendo. Tatsuya explica, e Kudo também examina o CAD por conta própria. Ele confirma que o CAD está comprometido. Afirma que foi infectado com um vírus que fará com que ele funcione de maneira inadequada mais tarde. Ele diz aos seguranças para prenderem o culpado e expressa sua decepção que alguém na administração está interferindo com os cadetes da primeira escola secundária. Ele aconselha a Tatsuya a informar a sua escola para utilizar CADs de backup por enquanto, para evitar qualquer forma de comprometimento. Kudo diz a Tatsuya para vê-lo quando ele estiver livre, e Tatsuya concorda. Antes do início de sua partida, Miyuki pede permissão a Tatsuya para usar o feitiço de voo, e ele lhe dá sinal verde. O jogo começa, e todos ficam surpresos ao ver Miyuki usando um feitiço de voo. Ela voa e destrói todas as bolas. Isso lhe dá uma vitória impecável no jogo. Enquanto isso, os bookmakers decidiram ativar um de seus geradores. Eles dizem que tudo deve ser feito para evitar críticas da organização para a qual trabalham. O gerador infiltra a escola e está prestes a causar um tumulto quando alguém o para. Acontece que a pessoa é Yanagi das Forças Especiais, acompanhada por Fujibayashi e um outro oficial, Sonata. Eles eliminam o gerador. Mais tarde, Tatsuya diz a Miyuki para descansar para sua partida de Mirage, que está marcada para o dia seguinte. Ele quer que ela recupere suas energias antes da partida. A partida começa, e todos os outros oponentes começam a usar magia de voo. Tatsuya também explica a seus amigos que o comitê deve ter vazado a sequência para as outras escolas. Ele diz que foi solicitado a submeter o CAD de Miyuki após o último jogo para exame. Ele então lhes diz que as outras escolas não sabem que há um limite de como ele pode ser usado. Os outros competidores logo começam a ficar exaustos de usar o feitiço. No entanto, Miyuki é hábil no feitiço e arrasa na partida, garantindo assim a vitória da primeira escola. Os alunos estão celebrando a vitória na competição, mas Tatsuya está desaparecido. Miyuki diz que Tatsuya foi dormir porque está cansado. Enquanto isso, Tatsuya está se encontrando com Ono para receber as informações sobre o grupo sem cabeça que pediu. Após coletar as informações, Tatsuya se encontra com Fujibayashi. Enquanto isso, Hideo é visto se encontrando com o major sobre Tatsuya. Ele diz que os militares conseguiram Tatsuya da família Yatsuba há 3 anos. O major diz que os Yatsuba ainda não renunciaram à sua reivindicação sobre Tatsuya. Kudo diz que Tatsuya e Misaki podem se tornar uma dupla poderosa nas forças mágicas do país. Kudo acrescenta que a família Yatsuba pode se tornar ainda mais forte com o tempo. Tatsuya e Fujibayashi dirigem até o local onde os bookmakers sempre têm suas reuniões.
O grupo está planejando eliminar Tatsuya por arruinar seus planos. Eles lamentam que todos os esforços para conhecer seu passado foram frustrados. Tatsuya sobe em uma torre de celular e usa sua magia para se comunicar com os bookmakers. Ele começa a eliminar os seguranças deles usando balas mágicas. Um dos bookmakers tenta atirar nele com um rifle de precisão, mas o ataque sai pela culatra e Tatsuya o acerta no olho. Tatsuya mata todos os bookmakers, exceto um. O último homem, Kwang, em pé, chora e diz que não tem intenção de interferir na competição novamente. Ele também promete que o sem-cabeça se retirará do Japão. Ele acrescenta que é um conselheiro do chefe e faria qualquer coisa que ele mandasse. Huang implora por sua vida e revela o nome de seu chefe. Ele diz que seu nome é Sun Gongming. Tatsuya diz a Huang que ninguém toca em sua irmã e sai vivo. Ele termina com Huang e seus associados. No dia seguinte, Tatsuya se encontra com os militares, que o agradecem por sua ajuda. Eles informam que a organização Sem Cabeça está envolvida na produção de reforços mágicos. Alguns de seus experimentos são os geradores que se conectam ao córtex cerebral dos magos e usa certos métodos para amplificar suas habilidades. O torneio das 9 escolas chega ao fim com Jumanji e sua equipe garantindo a vitória. O primeiro ensino médio é anunciado como o vencedor, e eles celebram sua vitória com uma festa. Durante a festa, Masaki e Tatsuya resolvem suas diferenças. Tatsuya diz a Miyuki para dançar com Masaki, e Tatsuya também compartilha uma dança com Hinoka. Mais tarde, Jumanji diz a Tatsuya que ele deveria se juntar ao clã dos 10 mestres, preferencialmente os Sagusa. Ele diz que Tatsuya derrotar Masaki Ichiju, que é o próximo na linha para liderar o clã Ichiju, atrai muita atenção. Ele aconselha Tatsuya a não pensar demais sobre a decisão e também sugere que Tatsuya se case com Mayumi Sagusa, a presidente do conselho estudantil. 2 policiais, o inspetor Chiba Tashikazu e Inagaki, recebem a informação de uma entrada ilegal acontecendo no pier de Yokohama. Eles correm para o pier para prender os culpados. Eles garantem o navio, mas chegam tarde demais. Os imigrantes ilegais já conseguiram entrar na cidade. Em outro lugar, no Chinatown de Yokohama, um homem chamado Zhao recebe os imigrantes e oferece ajuda a eles. Um dos imigrantes parece assustador e perigoso. É o início de um novo semestre, e Sagusa se afastou da presidência do conselho estudantil. Nakajo agora é o presidente, enquanto Mayuki é a vice-presidente, Kei é o tesoureiro e Hinoka é a secretária. Miyuki vê Tatsuya fazendo pesquisa e pergunta sobre o que é a pesquisa. Ele diz que está investigando a Pedra Filosofal e sua capacidade de armazenar sequências mágicas. Após explicar o que isso envolve para Miyuki, ela lhe diz que Rin está procurando por ele. Rin quer conversar com ele sobre a competição de tese do próximo mês. Tatsuya vai para a sala de geometria mágica para se encontrar com Rin e seu professor. Ao chegar lá, o professor informa que a Associação Mágica está organizando uma competição de tese que acontecerá no final do mês. Será uma competição entre as 9 escolas. O professor também pede a Tatsuya para estar entre os escritores. Os escritores serão Rin, Kei e Tatsuya. O professor pede a Rin para dar a Tatsuya os detalhes restantes e ir embora. Rin diz a Tatsuya que ela será a escritora principal, enquanto ele e Kei serão os coautores. Tatsuya ouve o tema que Rin está planejando trabalhar e fica mais interessado. O nome do tópico é a viabilidade técnica de um reator termonuclear de fusão tipo controle de gravidade. Eles têm 9 dias para finalizar seu trabalho e entregá-lo ao professor. O professor irá revisar e enviá-lo para a Associação Mágica. Mais tarde, eles irão apresentar no Centro de Convenções de Yokohama. Mais tarde naquele dia, Tatsuya conta a seus amigos que foi selecionado para ser um dos escritores da competição de tese. Eles provocam Tatsuya, dizendo que ele deve ter aceitado a oferta porque combina com suas habilidades como engenheiro mágico. Ao chegar em casa, Tatsuya e Miyuki encontram Sayuri esperando por eles. É revelado que Sayuri é a mulher com quem o pai deles se casou após a morte da mãe. Sayuri diz a Tatsuya que precisa de sua ajuda. Ela diz a Tatsuya que ele precisa abandonar o ensino médio e voltar para a sede da Yatsuba para ajudar na divisão de pesquisa. Tatsuya discorda e diz que ninguém cuidaria de Miyuki. Sayuri então mostra a Tatsuya um relicário que o exército enviou para eles analisarem. Tatsuya fica interessado ao ouvir que o relicário tem a capacidade de armazenar sequências mágicas. Eles planejam replicá-lo com a ajuda de Tatsuya. Após a discussão, Sayuri se levanta e sai, e Tatsuya decide segui-la porque tem a sensação de que algumas pessoas más podem estar procurando pelo relicário. Sayuri é atacada por alguns homens,
mas Tatsuya chega e os elimina. Do nada, um atirador atinge Tatsuya. Tatsuya descobre sua localização e o elimina. Tatsuya informa o Major Kazama sobre os recentes desenvolvimentos, e Kazama diz que há poucas organizações que podem arcar com um atirador tão eficaz. Tatsuya agora está mantendo um relicário com ele após o incidente. Ele diz que armas mágicas podem ser criadas com o relicário e que não mágicos poderão utilizá-lo. Em outro lugar, vemos o homem que conseguiu entrar em Yokohama dando ordens. Parece que ele é o líder de uma poderosa organização secreta. Tatsuya está trabalhando em seu computador quando detecta um hacker tentando acessar seus arquivos. No entanto, ele consegue barrar o hacker. Tatsuya conversa com Ono e pede informações sobre organizações que têm comprado ou vendido informações. Ono lhe conta que houve uma série de entradas ilegais em Yokohama, e certamente não é uma coincidência. Tatsuya fala com Kei sobre o hacker, e ele diz que o hacker pode estar procurando por materiais de pesquisa relacionados à mágica. Mais tarde, Mary informa Tatsuya que o comitê disciplinar estará fornecendo segurança para os escritores. Ela diz que eles podem ser alvo de roubo se não forem guardados de perto. Mary diz que Kirihara e Hanzo estarão encarregados de proteger Rin durante a competição. Tatsuya diz a Mary que não precisa de segurança, e Mary diz que não está surpresa. Tatsuya e seus amigos saem de um shopping e descobrem que alguém está os observando. Eles a perseguem, mas ela consegue escapar. Na sede da organização secreta, eles falam sobre como seu espião escapou por pouco de se ferir. O líder diz a seus homens para direcionar mais recursos para a primeira escola de magia e Tatsuya. Ele também acrescenta que eles devem dar mais apoio à garota. Ele diz a seu homem de confiança, Lu Gangu, para tomar conta no local e eliminar qualquer um que esteja bisbilhotando. De volta a Yokohama, Shiba e Inagaki decidem visitar um café. Shiba diz que o atendente do café é alguém com informações que a polícia nem consegue obter. As testemunhas que eles têm sobre o incidente no porto estão se recusando a falar. Enquanto estão dentro do café, Shiba é abordado por Fujibayashi. Fujibayashi diz a Shiba que ela precisa de sua ajuda com algo. Nesse momento, ela recebe uma ligação e vai para fora atendê-la. Em seguida, Tatsuya e seus amigos estão tomando uma bebida dentro de um café. Mizuki sente que alguém os está observando, e a pessoa não é da escola. Erika e Léo saem do café para capturar a pessoa que os está seguindo. Ele oferece resistência, mas eles conseguem dominá-lo. Eles o interrogam, e ele diz que seu nome é Jiro Marshall e que não é seu inimigo. Ele afirma que está apenas se certificando de que eles não são espiões. Erika e Léo abaixam a guarda, e Jiro consegue escapar. Antes de partir, ele diz a Erika e Léo para avisarem seus amigos a não abaixarem a guarda só porque estão no pátio da escola. Após sua fuga de Léo e Erika, Jiro liga para Fujibayashi e informa que sua cobertura foi descoberta e que deve ser substituído. De repente, Jiro encontra Lu, que ele reconhece como o tigre devorador de homens. Jiro tenta lutar contra Lu, mas ele não tem chance. Lu facilmente mata Jiro e incendeia seu corpo antes de deixar o beco. Tatsuya e sua equipe começam a testar o aspecto prático de sua tese. A fase 1 do projeto é um sucesso. No meio da multidão assistindo ao evento, Mibiu avista a garota que os estava espionando antes. Mibiu a persegue e suas amigas se juntam à perseguição. Mibiu alcança a garota e pede para ela se apresentar. A garota diz que seu nome é Chiaki Hirakawa. Mibiu pergunta por que ela está em posse de uma quebradora de senhas sem fio. Mibiu aconselha a parar de trabalhar como espiã, pois apenas a usarão e a abandonarão. Mibiu tenta aprisioná-la, mas ela reage. Ela mantém sua posição até que Kirihara aparece e a derruba no chão. Chiaki desmaia e é levada para a enfermaria. Eles pedem para o médico responsável informá-los quando Chiaki acordar. Mais tarde, Kianon diz a Sekimoto para deixar o local prático por causa da discriminação dele em relação aos alunos do curso 2. Após deixar o local da exibição, Erika diz a Léo para segui-la. Kianon vai visitar Chiaki na enfermaria e revela que sua missão era reescrever o programa e impedir que o dispositivo mágico funcionasse. Ela diz que fez isso por rancor em relação a Tatsuya. Acontece que Chiaki é a irmã mais nova de Koharu. Ela culpa Tatsuya pelo acidente de sua irmã, afirmando que ele deveria saber que o dispositivo iria falhar. Kianon e Kei tentam lhe dizer que o acidente não foi culpa de Tatsuya, mas ela não está pronta para aceitar isso. A doutora Asuka informa a Kianon que ela entregará Chiaki ao hospital vinculado à universidade. Enquanto isso, Léo e Erika são vistos em um táxi a caminho da casa de Erika. Erika diz que Léo precisa aprender uma nova técnica de luta que será fatal para seus oponentes. Ela enfatiza que eles precisam se preparar para qualquer ataque terrorista e sugere que o melhor lugar para Léo praticar será na casa de sua família.
família. Erika diz que tem a técnica perfeita para ele. Chama-se a Espada Secreta. Em seguida, o conselho menciona que está planejando fazer Koharu conversar com sua irmã, mas Tatsuya diz que não há necessidade disso, insistindo que Chiaki provavelmente não conhece nem os detalhes das pessoas para quem está trabalhando. Agora, em Yokohama, Joe informa ao líder da organização secreta que Chiaki falhou em sua missão. Ele chama o líder pelo nome pela primeira vez. E ficamos sabendo que seu nome é Chen. Joe diz que não há informações que possam ser obtidas de Chiaki. Logo em seguida, Léo é visto treinando no dojo da família Chiba. Ele está determinado a aprender a nova técnica para ser mais útil. Enquanto isso, Jumanji também está treinando os alunos que foram selecionados como equipe de proteção para a competição de escrita. Yoshida está entre os estagiários. Após o treinamento, eles recebem uma boa refeição para ajudá-los a recuperar as forças. Tatsuya e Miyuki estão a caminho da instalação de desenvolvimento de CAD de bicicleta. Tatsuya descobre que alguém está espionando eles através de um pássaro. Tatsuya aumenta sua velocidade e chega à instalação mais rápido. A dupla chega e descobre que a instalação também está sob ataque de um hacker. Eles conseguem bloquear o hacker e retomar o controle de seu sistema. Tatsuya diz a Oshiyama que tem algo para lhe dar. Justo quando Tatsuya está prestes a entregar o pacote, ele garante que elimina o pássaro rastreador. Revela-se que a organização de Chen é quem está usando o pássaro para rastrear Tatsuya. Chen diz que agora tem confirmação de que Tatsuya entregou o relicário a Oshiyama e a instalação para a guarda. Ele acrescenta que a única tarefa difícil é encontrar uma forma de infiltrar-se na instalação. Chen então diz a Lu para capturar Chiaki antes que Joe chegue até ela. Em seguida, Tatsuya visita o laboratório de pesquisa de robôs dentro da escola para verificar o projeto deles. Ele diz à assistente humana, Pixie, na porta para ficar em espera enquanto ele trabalha. De repente, Tatsuya começa a sentir os efeitos do gás anestésico e Pixie lhe dá uma máscara. No entanto, Tatsuya diz a Pixie para ativar o sistema de ventilação forçada. Ele instrui Pixie a gravar a próxima série de atividades e também para não eliminar nenhum intruso que entrar na sala nos próximos minutos. Tatsuya desliga a luz e deixa Pixie em modo passivo. Ele finge ter adormecido devido ao gás anestésico. Justo então, uma pessoa desconhecida entra na sala e conecta um dispositivo de hacking ao computador. De repente, a luz se acende e o intruso é revelado como sendo Sekimoto. Kanon instrui Sekimoto a entregar seu CAD e se render. Ele tenta atacar Kanon, mas Kanon o nocauteia com um feitiço. Na cena seguinte, vemos Chu visitando Mary no hospital onde Chiaki está sendo mantida. Joe também está a caminho do quarto de Chiaki quando avista Lu. Ele rapidamente ativa o alarme de emergência. Mary e Sugo deduzem que o intruso deve estar atrás de Chiaki. Lu corre até o andar onde Chiaki está e se depara com Sugo. Sugo também reconhece Lu e uma luta se inicia entre eles. Mary se junta mais tarde à luta e quando Lu percebe que está perdendo, rapidamente ele sai correndo. Sugo diz a Mary que Lu é um mágico que está aliado às forças de operações especiais da Grande Aliança Asiática. Mais tarde, Tatsuya envia seu relatório sobre Sekimoto para Fujibayashi. De volta à sede da organização secreta, Chen diz a Lu para ignorar Chiaki por enquanto. E vai atrás de Sekimoto porque ele foi preso. Também Chiaki recebe a visita de Joe, que lhe diz para esquecer Tatsuya. Segusa e Mary visitam o centro de detenção para interrogar Sekimoto. Enquanto fazem isso, o alarme dispara e eles verificam o corredor para descobrir que Lu é o intruso. Mary vai atrás de Lu e usa todas as suas forças para lutar contra ele. Lu usa um feitiço de invisibilidade para passar por Mary, mas Tatsuya o detém. Segusa e Mary usam um feitiço poderoso para incapacitar Lu. Tatsuya informa Fujibayashi que Lu foi capturado. Ela considera isso uma vitória, pois Chen conseguiu escapar deles em várias ocasiões. Chen vai até Joe em busca de ajuda para sua recente crise. Joe diz a Chen que Lu será transferido para Yokosuka no dia seguinte. Esta é a melhor oportunidade para libertá-lo. Joe então pergunta a Chen se ele pode deixar Chinatown de fora do ataque, que está marcado para acontecer amanhã. Chen diz que fará o possível para garantir que pouco ou nenhum dano ocorra em Chinatown. Ele explica que seu alvo, que é a filial Kanto da Associação Mágica, está próxima de Chinatown. Chen acrescenta que eles também estão indo atrás da competição de teses na primeira escola. Os preparativos estão sendo feitos para o evento de amanhã. Tatsuya diz a seus amigos que ouviu que a competição de teses é sempre alvo de terroristas todos os anos.
Seus amigos dizem que estarão atentos e também atuarão como detalhes de proteção durante o evento. Mais tarde, Rin visita Chiaki. Ela expressa que sabe que Chiaki ficou em segundo lugar no teste escrito de habilidades em engenharia durante os exames de admissão, enquanto Tatsuya foi o aluno número 1. Rin aponta que Chiaki tem quase o mesmo nível de habilidade que Tatsuya. Rin diz que Chiaki não deve deixar seu ódio por Tatsuya. Ela deve usar isso como um impulso de motivação para ser melhor do que Tatsuya. Após dizer essas palavras, Rin sai. Ao sair, ela diz a Chiaki que proferiu aquelas palavras intencionalmente para motivá-la. Rin acrescenta que o conhecimento e a genialidade de Chiaki serão necessários em um futuro próximo. Enquanto isso, Fujibayashi convidou Chiba Toshikazu para o evento da tese. Ela diz a ele para estar armado e também trazer seus amigos quando vier. Mais tarde, todas as escolas chegam ao centro de convenções em preparação para a competição. Logo depois, Fujibayashi se encontra com Miyuki e Tatsuya para atualizá-los sobre os últimos desenvolvimentos. Ela entrega a Tatsuya a armadura móvel que ele solicitou. Momentos depois, Erika vê seu irmão Chiba Toshikazu acenando para ela. Erika nega conhecê-lo e olha para seu irmão com desprezo. Tatsuya e Miyuki também encontram Misaki Ichijo no saguão e o grupo compartilha uma calorosa saudação antes de seguir seus caminhos. Os alunos começam a se acomodar dentro do auditório em preparação para a apresentação. Vemos Fujibayashi e Ono tomando chá juntas. Fujibayashi alerta Ono para não olhar para ela e Tatsuya. Momentos. Depois, Fujibayashi recebe um relatório de que Lou escapou. Seus associados interceptaram o veículo de transporte e o resgataram. Jumanji recebe um relatório de que as coisas podem ficar complicadas. Ele imediatamente informa a todos os alunos na equipe de proteção para colocarem coletes à prova de balas. Logo em seguida, o evento começa no salão principal da conferência, e a primeira escola de ensino médio é chamada para fazer sua apresentação. Rin sobe ao palco e mostra ao público e aos jurados tudo sobre sua pesquisa. Após a apresentação, Rin recebe uma rodada de aplausos da plateia. Nos bastidores, Kichijoji informa a Tatsuya que eles não vão perder para eles novamente. Assim que a primeira escola de ensino médio termina sua apresentação, o prédio é abalado por uma explosão. A explosão veio de um caminhão não tripulado que colidiu com o edifício. Fujibayashi e Shiba receberam a notícia e rapidamente saíram para atender a situação. Toshikazu informa sua família sobre o ataque e também diz a seu pai para enviar reforços para tirar Erika do perigo. Enquanto isso, foguetes estão sendo disparados de um navio atracado no cais. O navio foi disfarçado como um navio de carga. No salão de conferências, alguns dos terroristas invadem e dizem a Tatsuya e ao restante dos alunos para entregarem seus cartões. No entanto, Tatsuya confronta os invasores e os elimina. Outros alunos se juntam a ele e os terroristas são apreendidos. Enquanto isso, os terroristas também começaram a atacar a cidade de Yokohama. Agora, no salão de conferências, Segusa informa os alunos sobre suas opções. Há um túnel que leva a um abrigo. Os alunos devem ir para lá enquanto os reforços chegam. Os alunos, armados com seus cartões, ficarão à frente enquanto os outros seguem. Segusa deixa tudo sob os cuidados de A-chan. Por outro lado, Tatsuya e seus amigos estão fazendo uma varredura pelo corpo à procura de intrusos. Eles chegam à entrada principal e Tatsuya usa sua habilidade para determinar o número de inimigos nas proximidades. Miyuki então usa sua magia para tornar as armas deles inúteis. Com isso, Tatsuya e seus amigos conseguem eliminar os terroristas. Tatsuya diz que eles precisam de mais informações sobre o que está acontecendo. Shizuko sugere que eles usem a sala de conferências VIP, porque é lá que os políticos realizam suas reuniões. Ela revela que sabe o código de acesso para a sala porque seu pai geralmente a leva em suas viagens políticas. Eles chegam à sala e usam o computador para analisar sua situação. Eles descobrem que estão cercados por inimigos. Tatsuya diz que precisa destruir os dispositivos de demonstração usados para a apresentação para impedir que os terroristas ponham as mãos neles. Eles vão até a sala de conferências e encontram Segusa e companhia apagando os dados do dispositivo. Segusa diz que A-chan levou os alunos pelo túnel. Jumanji também se junta a eles no salão de conferências. Tatsuya revela suas preocupações sobre o túnel subterrâneo. Ele diz que os alunos podem se deparar com terroristas e isso se tornará um caos. Jumanji imediatamente envia 2 alunos atrás de A-chan e do restante dos alunos. Jumanji diz que vai patrulhar a área e cuidar de qualquer stragglers. Tatsuya e os outros decidem se encontrar na Sala Verde. Logo eles percebem que os terroristas também estão atrás do edifício da Associação Mágica. Rin recebe um relatório.
que Tatsuya estava certo sobre o túnel subterrâneo. Os alunos encontraram alguns terroristas, mas eles não devem representar um problema porque a força inimiga é pequena e eles devem conseguir cuidar deles. Tatsuya percebe um caminhão se aproximando do prédio e o elimina com sua magia. Logo depois, Fujibayashi, Sonata e o Major Kazama se juntam a Tatsuya e o resto no camarim. Apenas Miyuki não se surpreende quando Kazama se dirige a Tatsuya como oficial especial. Eles dizem a ele para se vestir em preparação para a batalha contra os terroristas. Tatsuya está prestes a sair da sala para pegar seu traje móvel quando Miyuki o chama de volta. Miyuki segura sua cabeça enquanto um flash de luz branca brilha pela sala. Miyuki diz a Tatsuya que ele agora tem total liberdade. Em seguida, os alunos que usam o corredor subterrâneo enfrentam resistência, mas o apoio chega e os elimina na frente do centro de convenções. Jumanji pede a Fujibayashi um veículo para ajudá-lo a se transportar até a filial de canto da Associação Mágica. Ele quer ajudar porque é um mestre de clã e seu dever é proteger os membros de seu clã e o patrimônio da magia. Fujibayashi lhe empresta um carro e também lhe dá 2 soldados como reforço. Agora no corredor subterrâneo, os alunos ficam presos sob os escombros quando uma frota de soldados mecanizados chega ao local. No entanto, eles conseguem chegar à estação subterrânea, mas helicópteros serão necessários para retirá-los. Sayuza e Shizuku se oferecem para ligar para seus pais para enviar helicópteros que ajudarão na situação. Fujibayashi diz aos alunos que os deixará com alguns soldados para proteção. Nesse momento, o irmão de Erika, Tachikazu, chega com seu associado. Ele diz a Fujibayashi para não levar os soldados com ela. Ele e seus associados protegerão os alunos. Tachikazu também traz para Erika sua espada favorita. Em outro lugar, Tatsuya chega à base e se prepara para se encontrar com sua unidade. Tatsuya faz um voo de reconhecimento e elimina todos os drones não tripulados na área. Enquanto isso, Masaki está eliminando a força inimiga no estacionamento da conferência. Todos os ataques do inimigo não puderam afetá-lo devido à sua armadura impenetrável. Uma vez que o ônibus está pronto para transportar o terceiro colégio da área, Masaki coloca Kichijoji no comando. Ele diz a Kichijoji que precisa ir para a filial de canto da Associação Mágica. Além disso, acrescenta que é sua responsabilidade como o filho mais velho do clã Ichijo. Em seguida, Seigusa e os outros ainda estão esperando o helicóptero chegar quando mais forças inimigas convergem em sua posição. Uma feroz batalha se desenrola entre as duas partes, e os alunos usam todas as técnicas que conhecem para aniquilar seus inimigos. Tachikazu também luta brilhantemente ao lado de sua irmã. Na cena seguinte, Tatsuya se encontra com Yanagi e Sonata. A dupla lhe mostra um amplificador mágico que foi encontrado nos tanques blindados do inimigo. Isso confirma que a organização no Red Dragon está, de fato, trabalhando com a Grande Aliança Asiática. Yanagi informa a Tatsuya que a ajuda deles é necessária de volta na estação, para ajudar a garantir um local de pouso para os helicópteros que estão chegando para evacuar os estudantes. Logo após a chegada dos helicópteros, as tropas inimigas também atacam para impedir a evacuação. Justo então, Tatsuya e sua unidade chegam para eliminar todos os terroristas que poderiam causar problemas com a evacuação em outros lugares. Jumanji chega à filial da Kanto Magic e ajuda a eliminar as forças inimigas no solo. Ichijo também chega lá, e juntos garantem que as forças inimigas não tenham chance. Mais tarde, as forças inimigas atacam o restante dos estudantes que ainda estão no chão. A perna de Kirihara é severamente ferida enquanto Kei é fatalmente atingido nas costas. Neste momento, Miyuki chega e elimina os inimigos. Tatsuya também chega ao local. Ele usa seu feitiço de regeneração para curar tanto Kei quanto Kirihara. A dupla retorna ao normal como se nada tivesse acontecido com eles. A próxima cena mostra uma grande tropa de forças inimigas passando pela cidade. Tatsuya e sua unidade chegam e os obliteram. Os sobreviventes são forçados a recuar para evitar a destruição total da tropa. Na sala de batalha da Grande Aliança, eles estão enlouquecendo porque nada parece estar funcionando a seu favor. Mais tarde, Masaki visita Chinatown e exige que Joe abra os portões ou ele será tratado como o inimigo. Masaki está prestes a lançar um ataque contra Chinatown quando os portões se abrem. Masaki entra e descobre que Xiao reuniu todas as forças da Aliança Asiática em Chinatown.
Xiao assegura a Masaki que ele não é um inimigo para eles e apresenta as tropas que prendeu como prova. Em seguida, Kirihara e o restante dos estudantes exigem saber como Tatsuya foi capaz de curar Kirihara e Kei. Miyuki lhes diz que Tatsuya usou um feitiço de regeneração. O feitiço permite que Tatsuya leia o estado de saúde do paciente nas últimas 24 horas. Ele vai copiar esse estado e usá-lo para substituir a parte danificada do corpo, contanto que a lesão não tenha mais de 24 horas. A habilidade de Tatsuya cuidará de tudo. Miyuki acrescenta que esse poder supremo permite a Tatsuya curar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso não o limita apenas a humanos. Ele tem a capacidade de curar humanos, animais e máquinas também. No entanto, essa habilidade bloqueou o acesso de Tatsuya a outras habilidades mágicas. Seu poder de regeneração é tão dominante que suprimiu o restante de suas habilidades mágicas. Essa é a razão pela qual Tatsuya tem dificuldades com outras habilidades mágicas. Os estudantes questionam por que a habilidade de Tatsuya não é tornada pública. Miyuki revela que Tatsuya sente toda a dor que a pessoa ferida sente 150 vezes em menos de 0,2 segundos. Essa é a dor que ele tem que suportar para curar qualquer pessoa ferida, e esse é o preço que ele paga toda vez que faz isso. Pouco depois, Lu e Chen decidem atacar a filial da Magic de Yokohama. Os estudantes estão voando quando sentem a poderosa aura de Lu. Mary, Léo e Erika descem para lutar contra Lu. Durante a batalha, Lu se mostra um oponente formidável, mas o trabalho em equipe ajuda os estudantes a derrotá-lo. Enquanto isso, Chen usou sua invisibilidade. Encantado para se infiltrar na instalação, ele entra na sala de armazenamento e fica surpreendido ao ver Miyuki. Miyuki lhe diz que pode ver através de sua traição. Ela procede para transformá-lo em um bloco de gelo sem matá-lo. Momentos depois, Tatsuya e sua unidade são impedidos de atacar o navio inimigo. O navio transporta uma substância química que pode matar a vida marinha na área se afundar. Os soldados no navio acreditam que conseguiram escapar, mas, sem o seu conhecimento, o exército está esperando que eles alcancem uma área sem vida marinha. Assim que o navio chega ao local desejado, o Major Kazama dá permissão a Tatsuya para aniquilá-lo. Tatsuya usa um poderoso rifle mágico para mirar no navio. Ele aprimora a bala com um feitiço de explosão material e obliterará o navio. Isso envia uma enorme onda de choque através do mar. O exército está prestes a fazer uma pausa quando Fujibayashi recebe um relatório de que o resto da frota inimiga está se reunindo no porto naval de Genhai. Tatsuya usa sua explosão material para eliminar a frota mais uma vez. Desta vez, deixa uma onda de choque massiva e uma luz brilhante que pode ser vista a milhas de distância. Enquanto isso, a tia de Miyuki, Maya, a contata por chamada de vídeo. Ela pede a Miyuki que estenda seus cumprimentos a Tatsuya e que a dupla deve passar pela sede em algum momento. A temporada chega ao fim com a derrota da Aliança Asiática e o início de uma nova era para a Sociedade Mágica. Meses se passam após os eventos da primeira temporada. Este é um filme ambientado entre a primeira e a segunda temporada. Finalmente conhecemos o significado dos magos de classe estratégica. Estes são magos que têm a capacidade de aniquilar cidades, e Tatsuya é um deles. O filme se passa no ano de 2096. Os alunos do terceiro ano se formaram, e a escola está em recesso. O filme nos transporta para a ilha Minamitachi, onde um grupo de cientistas está realizando experimentos em várias jovens. Eles saifam as habilidades mágicas das meninas para lançar uma onda de energia que flui diretamente para o espaço. Um dia depois, no aeroporto da Aliança Espacial das Nações Unidas, ONSA, em Albuquerque, uma garota conhecida como Lena é abordada por uma mulher chamada Sylvie. Sylvie diz a Lena que a sede está solicitando sua presença. Lena grita que acaba de voltar de férias, mas Sylvie insiste que Lena é necessária para um assunto urgente. Lena exige saber qual é a missão, mas Sylvie diz que não está autorizada a divulgar essa informação. Sylvie brinca e diz aos soldados para arrastarem Lena de volta à base. No dia seguinte, na ilha Nakado, Miyuki, Tatsuya e seus amigos estão de férias, patrocinadas pelo pai de Shizuku. O grupo está se divertindo quando vê um avião militar chegar para entregar uma mensagem a Tatsuya. Tatsuya lê a carta e descobre que foi convocado pelo exército. Ele informa a Miyuki que sua tia deu permissão ao exército para Tatsuya ajudá-los. Ele se vira para Miyuki e lhe diz para liberar seu selo. Acontece que Miyuki é quem está
derretendo o poder de seu irmão. Miyuki toca sua cabeça como fez na primeira temporada e uma explosão de luz branca brilha pela sala. Logo depois, Tatsuya chega à base Shirasato. O Major Kazama informa-o que um asteroide está se dirigindo diretamente para a Terra e que, se ele atingir, causará grandes danos. Kazama diz a Tatsuya para usar sua magia de explosão material para destruir o asteroide, e Tatsuya concorda. Tatsuya destrói com sucesso o asteroide a pedido do exército. Mais tarde, na ilha Minamitachi, o cientista-chefe, também conhecido como o diretor, afirma que está certo e que o exército destruiu o asteroide. Ele reclama que não conseguiram reunir dados suficientes e diz à equipe para se preparar para sua próxima missão, que ocorrerá nos próximos 2 dias. O cientista-chefe diz que, se forem bem-sucedidos na missão, a Marinha não terá escolha a não ser dar sua aprovação. Nesse momento, uma das cientistas, a doutora Morinaga, chama o diretor à ordem. Ela diz que as garotas que estão sendo usadas para os experimentos não repuseram suas forças, mas o diretor está decidido a seguir em frente com a missão. Em seguida, Sagusa e Mary estão de férias na ilha Chichi. Aparentemente, a ilha Chichi, a ilha Minamitachi e a ilha Nakado são todas sub-ilhas de uma grande ilha chamada Ilhas Bonin. Saigusa acorda de manhã e recebe uma mensagem criptografada. Os detalhes da mensagem não são revelados a nós, mas Saigusa conta a Mary sobre isso. Na cena seguinte, Miyuki e o resto de suas amigas viajam para a ilha Minamitachi para se divertir. Enquanto estão na ilha, o grupo descobre que a base da Marinha está localizada lá, e também há uma extensão da base que é usada para pesquisas. Enquanto isso, Sagusa e Mary estão na mesma ilha que Miyuki e o restante do grupo. Aparentemente, Mary e Saigusa estão à procura de alguém. Pouco depois, Erika percebe que algo está errado quando vê a polícia militar revistando a área. Ela diz às amigas que é hora de elas saírem da ilha. Ao se aproximarem do local onde seu jato está estacionado, Erika descobre que a rampa está abaixada. Elas entram cautelosamente no avião, mas não encontram nada suspeito. O avião está prestes a decolar quando um veículo militar se aproxima, e 2 soldados descem e exigem revistar o avião. Erika sai do avião, e os soldados a reconhecem como a filha da família Shiba. Erika diz aos soldados que não há nada para ser revistado no avião, e os soldados se desculpam antes de ir embora. Uma vez que o avião está no ar, Erika diz a Miyuki que sentiu a presença de uma garota no avião, mas decidiu dar cobertura a ela. Miyuki e Erika vão para a parte de trás do avião e dizem à garota que é seguro sair. De volta à ilha Minamitachi, Sagusa e Mary voltam para seu avião e seu assistente Takuchi informa que a convidada que esperavam nunca apareceu. No entanto, Takuchi diz que havia um avião idêntico estacionado a 100 metros deles há pouco tempo e a garota deve ter entrado naquele. Sagusa diz a Takuchi para descobrir mais sobre o avião. Momentos depois, Miyuki e o resto do grupo voltam para a ilha Nakado. Tatsuya está de volta da base e os esperava. Eles levam a garota para dentro e fazem algumas perguntas a ela. A garota diz que seu nome é Coco e que ela tem 14 anos. Coco diz que escapou da instalação de pesquisa mágica. Existem outras 8 garotas na instalação e elas estão dentro de um CAD em grande escala. Tatsuya diz que Coco e as garotas são o que eles chamam de magos modificados. Coco revela que o Dr. Morinaga foi quem a libertou e disse a ela para fugir. Morinaga diz que se o experimento continuar, Coco perderá a si mesma e se tornará uma boneca nesse processo. Tatsuya diz que esse tipo de experimento já foi realizado antes durante a guerra, mas foi interrompido. Coco implora a Erika para ajudar a libertar suas amigas que ainda estão na instalação. Tatsuya diz que se fizerem isso, correm o risco de entrar em guerra com a Marinha. O resto do grupo diz que não se importa e gostaria de ajudar a libertar as garotas. Vendo que seus amigos estão determinados a ajudar, Tatsuya concorda com a decisão de ajudar Coco e suas amigas. Em outro lugar, Lena chega a um porta-aviões da USNA. Ela se encontra com os membros de sua unidade, os Stars. Ralph é o louco, Ben é apenas um cara normal, e Hardy é o segundo em comando de Lena. Aparentemente, Lena também é uma maga de classe estratégica como Tatsuya. A UNSA considerou o experimento que está ocorrendo na instalação de pesquisa mágica japonesa uma ameaça global. A pesquisa que está sendo conduzida é uma magia de classe estratégica que pode puxar objetos maciços em direção à Terra.
Lena e sua equipe devem ir lá e destruir todos os dados e acabar com a base. Lena diz que usará sua magia de explosão de heavy metal para destruir a base. O plano é atacar quando o número de civis na ilha for reduzido para manter o número de baixas em um nível baixo. De volta à ilha Nakado, as garotas banham-se e cuidam de Coco. Ela então informa que deveria entrar em um avião de propriedade de Segusa Mayumi. O grupo fica surpreso ao ouvir isso. Coco diz que Segusa deveria ajudá-la a escapar da ilha. Miyuki diz que elas precisam avisar Segusa que Coco está com elas. No dia seguinte, Tatsuya visita a base Kasumigora. Ele está lá para coletar o traje Movart sigiloso que solicitou antes de vir para a base. Ele foi à Associação Mágica para informar sobre a pesquisa ilegal que está ocorrendo na ilha Minamitachi. Justo quando ele está prestes a deixar a base, Sanada lhe entrega 2 unidades de armazenamento que estão em unidades de dispersão beta. Momentos depois, Tatsuya volta para a ilha Nakado e é recebido por Miyuki. Ela informa que Segusa e Mary estão por perto. Agora, Segusa revela que Morinaga é um antigo conhecido de seu irmão e ela contatou-a para ajudar. Minutos depois, Tatsuya pergunta se Segusa pode levar todos, exceto ele, para Tóquio. Ele planeja infiltrar-se na base e resgatar as garotas por conta própria. No entanto, Erika e Léo se recusam a ir a Tóquio. Eles insistem que querem ajudar Tatsuya. Miyuki e Yoshida também dizem que ficarão em casa caso precisem de sua ajuda. O resto do grupo deverá ir com Segusa e Mary para Tóquio. Léo e Erika embarcam em um barco e seguem para a ilha. Erika está armada com sua arma favorita e mais poderosa, que ela nomeou de Mizokimaru. Sagusa e os demais sobem no jato e partem, enquanto Yoshida e Miyuki ficam em casa. Momentos depois, o jato militar cerca o avião de Sagusa e exige que eles retornem à ilha Minamitachi. Segusa comunica-se com eles e diz que não tem combustível suficiente para voltar. Os soldados sabem que ela está mentindo e decidem disparar um tiro de advertência contra seu avião. Segusa ativa a magia e dispara um poderoso tiro de advertência contra os jatos também. Ela diz a eles que os aniquilará se não voltarem e a deixarem em paz. Por medo, os 3 jatos militares voltam e retornam à base. Enquanto isso, Jumanji também chegou à ilha Minamata. Em seguida, Léo e Erika trocam de roupa para trajes militares, enquanto Tatsuya coloca sua armadura melhorada. Nesse meio tempo, Lena e os Stars infiltram-se na base usando um submarino. Lena usa seu Metaburst para destruir os lançadores de foguetes da base. Jumanji sente o efeito da explosão de onde está sentado e imediatamente sabe que algo está acontecendo. Tatsuya também descobre que os Stars estão no local. Tatsuya se dirige à instalação e liberta a doutora Morinaga da cela onde ela está sendo mantida. Morinaga revela que iniciaram o experimento para igualar ou superar a magia de classe estratégica que dizimou a Aliança Asiática. Morinaga diz que não aguentava mais e teve que contatar Segusa. Ela concorda em lágrimas que pecaram e que as garotas são vítimas. Tatsuya diz a Morinaga para levá-lo até onde estão mantendo as outras crianças. Morinaga continua a explicar que o experimento que estão realizando se chama queda de meteorito. Ele puxa asteroides de suas órbitas e os faz cair em um alvo. Tatsuya percebe imediatamente que eles foram a causa do asteroide que estava se dirigindo para a Terra 2 dias atrás. Tatsuya pergunta qual é a próxima missão. Morinaga diz que o alvo deles é o satélite militar descartado da ONU, chamado Seventh Play. Ao ouvir isso, Tatsuya fica irritado. Ele diz que o satélite está carregando 60 toneladas de munição de urânio empobrecido. Se cair na Terra, o dano será desastroso. Tatsuya e Morinaga vão para o laboratório de pesquisa e descobrem que o diretor já ativou as sequências mágicas e o satélite agora está se dirigindo diretamente para a Terra. No entanto, o diretor continua obstinado, acreditando que não está errado. Tatsuya libera as garotas e destrói o CAD de grande escala. Tatsuya entrega as garotas a Erika e Léo. Tatsuya diz que precisa voltar para apagar todos os dados de pesquisa. Depois de eliminar o laboratório, o que resta a fazer é encontrar uma maneira de destruir o alvo sem que seu conteúdo caia sobre a Terra. Em seguida, Erika e Léo encontram Ben e Ralph, que estão lutando contra os soldados. Uma luta se inicia entre eles. Erika e Léo não têm facilidade até Jumanji chegar à cena. Com a ajuda dele, conseguem derrotar Ralph. Mas Ben escapa.
Nesse momento, Lina voa para o céu e mira na base com sua magia de explosão metálica. Tatsuya, à parte, nega a explosão metálica de Lina com a dispersão de névoa profunda. Tatsuya se surpreende ao perceber que Lina está disposta a destruir a base enquanto ainda há civis no local. Logo em seguida, Miyuki e Yoshida chegam com o jato para evacuar as garotas. Como o ponto de pouso está incandescente, Miyuki congela toda a área com sua magia de gelo. Enquanto isso, os navios dos Issime Tiriwa, que estão recuando, ficam presos no gelo. Momentos depois, Tatsuya contata Miyuki e Lina por meio de uma ligação mental. Ele diz a elas que precisa da ajuda delas. Tatsuya revela que a única maneira de destruir a satélite com segurança é ir ao espaço e dissolvê-lo antes que atinja a atmosfera. Lina criará um caminho mágico que lançará Tatsuya ao espaço, e Miyuki será a responsável por pegar Tatsuya quando ele estiver caindo de volta à Terra porque ele terá esgotado sua magia. Eles colocam o plano em ação, e Tatsuya é lançado ao espaço. Ele usa 3 sequências mágicas poderosas diferentes para dissolver com sucesso o satélite, causando uma aurora a brilhar em toda a área. Miyuki consegue pegar Tatsuya com sua magia e pousá-lo em segurança. Tatsuya abraça Miyuki e diz que a missão está completa. Mais tarde, Koko se reencontra com suas amigas, e Jumanji informa a Associação Mágica sobre os últimos eventos,